Agora, a CNN abre espaço para uma conversa exclusiva com o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, ex-ministro de Dilma Rousseff e atualmente líder do governo Jair Bolsonaro no Senado. Entrevistamos agora o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, ex-ministro de Dilma Rousseff e atualmente ele é líder do governo Jair Bolsonaro no Senado. Senador, muito obrigado por sua presença aqui na CNN. Eu que agradeço a você, Caio, a Renata, pela oportunidade da participação. Senador, vamos começar com o assunto da semana, o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril. 2 horas de reunião que se tornaram públicas com xingamentos ao Supremo, a governadores, a prefeitos, tem manifestação ali de passar boiada, mudar regramento, aproveitando distração da imprensa com a pandemia e, a despeito disso tudo, o governo comemorou a exibição do vídeo. O que está de errado aí? Qual que é a sua avaliação, senador? Caio, eu acho que é importante que a gente recupere a razão do vídeo ser divulgado. Foi um dos elementos de prova exigidos pelo ex-ministro Sérgio Moro para caracterizar o constrangimento ou a tentativa de interferência por parte do presidente Bolsonaro em relação às designações na Polícia Federal. Então, de forma cabal, a divulgação do vídeo demonstrou que o presidente em nenhum momento criou nenhum constrangimento na reunião para o ex-ministro Sérgio Moro, nem em nenhum momento falou de Polícia Federal. Então, eu acredito que a oportunidade da divulgação vai levar que a Procuradoria-Geral da República possa opinar pelo arquivamento do inquérito que foi aberto para apurar a interferência ou não causada por qualquer ato do presidente. Portanto, acho que, do ponto de vista jurídico e político, foi muito importante a divulgação do vídeo, que veio reforçar todas as palavras que tinham sido ditas pelo presidente a respeito desse episódio. Senador, eu quero retomar esses pontos polêmicos que Caio citou logo na abertura, mas para pegar um ponto da sua primeira fala, o senhor diz, né, que provou ali de forma cabal que não havia intenção do presidente Jair Bolsonaro interferir na Polícia Federal. Mas queria que explorar um ponto que tem a ver com a cronologia dos fatos. O presidente, nessa reunião, reclama ali de não ter acesso à informação, fala que vai interferir de forma mais ampla, né? Ele não fala especificamente, de fato, na Polícia Federal, apesar de, em determinado momento, citar a Polícia Federal reclamando de falta de informações. Ocorre que essa reunião ela foi no Palácio do Planalto no dia 22 de abril e no dia seguinte o presidente decidiu avisar ao ex-ministro Sérgio Moro que demitiria o diretor-geral da Polícia Federal. Ele não fez, por exemplo, nenhuma mudança no Gabinete de Segurança Institucional, que é encarregado de sua segurança. O presidente disse que as reclamações ali foram porque ele temia falhas em sua segurança pessoal. O que aconteceu? É uma coincidência essa cronologia? Não, eu acho que ficou evidente, né, que não houve nenhum constrangimento ao ex-ministro da Justiça. Inclusive ele, quando teve a oportunidade da fala, ele pede para poder dar os créditos dos avanços que o governo obteve no primeiro ano em relação ao combate à violência e ao combate à corrupção. E pedindo, inclusive, que essas ações fossem contempladas no Plano Pro Brasil, que é o plano que o governo está estruturando para a fase pós-pandemia. Então, as razões que levaram o ministro a sair, né, devem ter sido outras, porque não houve da parte do presidente nenhuma tentativa de cessear ou restringir o trabalho do ministro Sérgio Moro. Senador, vocês consideram, quando eu digo vocês, Congresso Nacional, o senhor conhece bem aquela casa, este poder, o Poder Legislativo. O senhor avalia que o Poder Legislativo, o Congresso Brasileiro, considera o fato de o acusador, neste caso, contra o presidente Jair Bolsonaro, ser Sérgio Moro, para tomar sua avaliação sobre esses episódios todos? Sérgio Moro, que liderou a Operação Lava Jato, apontou ali como alvo a operação em si contra vários parlamentares. Esse é um fator levado em conta, o fato de ele ser o acusador?
Não, de forma nenhuma, né? Na realidade, o que nós estamos vendo é que os argumentos apresentados pelo ex-ministro não encontram nenhuma prova, né? Isso é que está ficando evidente, né? Então, eu acho que, em relação a esse episódio, é página virada, é superado e é muito provável que a Procuradoria-Geral da República opine pelo arquivamento desse processo. Isso sequer vai ter desdobramento no Congresso Nacional a respeito deste evento, né? Tem lá no vídeo divulgado, tem passagens que, de fato, têm preocupado e tem havido muitos comentários críticos, conversando com colegas, com deputados, com senadores, em relação, por exemplo, à fala do ministro da Educação. Agora, afora os excessos verbais, que numa reunião privada é natural que ocorra, né, eu acredito que a única fala, de fato, fora de todo o contexto, porque caracteriza uma agressão à instituição, tanto do Congresso quanto do Supremo Tribunal Federal, foi a fala do ministro da Educação. Acho que a reunião toda se caracterizou como uma reunião de trabalho, uma reunião em que o presidente cobrava a fidelidade da equipe para que os ministros não ficassem só no anúncio das coisas positivas, mas que viessem também para defender o presidente nos momentos que ele estaria sendo atacado ou por adversários ou pelos veículos de comunicação. Então, foi uma reunião de alinhamento, de cobrança, de ajustes em relação a uma série de assuntos importantes para a agenda do governo. O senhor acha que pode ter algum desdobramento em relação ao ministro da Educação? Ele está ameaçado do cargo, este vídeo, a exposição desse vídeo e os ataques que ele fez ao Supremo Tribunal Federal colocam os cargos dele, do Abraham Weintraub, em risco? Olha, o presidente Bolsonaro tomou uma iniciativa de aproximação com o Congresso, de pacificação na relação com os governadores, fez a reunião com os governadores nesta última semana e é evidente que o cargo de ministro de Estado é privativo, de escolha privativa do presidente da República, mas eu estou aqui fazendo uma avaliação daquilo que estou ouvindo dos meus companheiros no Senado e no Congresso Nacional, de que provocou, digamos assim, comentários muito ácidos e uma reação muito forte à fala do ministro da Educação. Senador, sobre essa fala de Abraham Weintraub, que é o ministro da Educação, para quem nos acompanha nessa reunião, né, que durou ali 2 horas, em determinado momento, um ministro pede a palavra e aí eu cito aqui, ele fala: eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Essa é a fala que gerou tantas reações. Ocorre que logo depois da fala do ministro Weintraub, senador, o presidente Bolsonaro não faz nenhum reparo a essa fala ou a outras ali mais acaloradas do ministro. Faltou essa correção? Desculpa, Renata. Em diversos momentos, o presidente faz uma citação da forma como o ministro Weintraub se expressou. Não, ele até chega a dizer em uma das passagens que eu não utilizaria a forma como o ministro da Educação. Então, ele disse que poderia ser, que tem que ser, inclusive, poderia ser de uma forma mais polida, né? De uma outra maneira. Mas ele não diz, por exemplo, que não se devesse falar assim. Mas isso é uma censura, Renata. É o que, perdão? Não, desculpe, o presidente fez uma reparação. Desculpa, eu entendo que quem assistiu, você assistiu, eu assisti, o Brasil todo assistiu e o presidente fez, sim. Desculpa, mas eu discordo. O senador, não fica muito comprovado, se a gente olha tudo, que tinha um interesse, uma insistência do presidente da República, especificamente com o Rio de Janeiro, uma preocupação muito grande com o Rio de Janeiro. Qual que é a sua avaliação? Por que esse interesse, essa preocupação do presidente Jair Bolsonaro na troca, por exemplo, da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro? Olha, Caio, o Rio de Janeiro é a base política do presidente Bolsonaro, foi eleito diversas vezes o deputado federal mais votado pelo Rio de Janeiro. É natural que ele tenha todo um carinho, um interesse de acompanhar as coisas do Rio de Janeiro. Agora, não ficou provado em nenhum momento
essa necessidade que muitos comentam de que ele teria interferido, ou que ele teria acompanhado, ou querer pegar informações privilegiadas de inquéritos sob a jurisdição da Polícia Federal. Nenhum momento. Portanto, eu acho que nós deveremos agora focar o nosso trabalho procurando fazer essa articulação com governadores, prefeitos, para enfrentar esse momento mais crítico da pandemia, do combate ao coronavírus e, sobretudo, discutir as coisas que o povo está interessado, que é a retomada da economia. Como é que nós vamos sair dessa crise? É uma crise que vai se abater pela economia do mundo inteiro. As consequências são muito duras, muita gente vai perder o emprego, muita gente está tendo o salário reduzido. Portanto, as coisas que interessam à sociedade é a retomada do Brasil pós o momento de maior criticidade que vamos enfrentar agora no mês de junho. Portanto, acho que essas questões sobre eventuais cometimentos de crimes ou não, deixe os órgãos próprios avaliar e trabalhar. Aquele que a imprensa criou mais sensação, expectativa, foi as alegações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro, e elas foram praticamente sepultadas, mortas, encerradas. Então, não conheço nenhuma outra questão que possa criar nenhum embaraço para a ação do presidente Bolsonaro. Vou pegar nesse ponto, senadora, que o senhor cita aí, a retomada da economia, a necessidade de se tratar desse tema. Nessa reunião, houve ali uma discussão sobre o plano pró-Brasil, que o senhor mesmo rememorou aqui, e ficou clara uma divergência ali entre alas do governo, O projeto, esse programa que está em desenvolvimento, foi apresentado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto, teve apoio de outros ministros, como, por exemplo, Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, fez vários comentários ali, várias poréns e críticas à forma como ele estava sendo desenhado. Ou seja, um embate ali, digamos, resumindo, entre uma ala liberal do ministro da Economia, uma visão liberal e uma visão um pouco mais desenvolvimentista, que enxerga que seria necessário dinheiro público para estimular obras públicas. Qual dessas duas visões o senhor entende que neste momento de crise econômica é a mais adequada? Olha, a divulgação do vídeo serviu para, digamos assim, empoderar mais ainda o ministro Paulo Guedes. O presidente da República, durante toda a reunião, fez questão absoluta de reafirmar de que o ministro Paulo Guedes é quem orienta a política econômica do governo. E esse debate é muito próprio em reuniões privadas, se você vai apostar mais nos programas de concessão, com a atração do capital privado, ou se você vai recorrer a um pouco mais de investimento público, que vai necessitar de espaço fiscal, e todos nós sabemos que esse espaço fiscal vai estar muito limitado. Então, Paulo Guedes chama a atenção de que tem um limite para esse endividamento. Agora, nós estamos nos endividando, mas é para proteger as pessoas, é para levar o auxílio emergencial que vai chegar, já chegou para mais de 60 milhões de brasileiros, já estamos pagando a segunda parcela, é a proteção que está chegando para os trabalhadores com carteira assinada, que serão mais de 25 milhões de trabalhadores que serão atendidos, é todo o investimento de mais de 30 bilhões que está indo para a área da saúde, é o apoio que está se dando através do crédito para proteger as empresas. O governo está abrindo linhas de crédito para micro, pequena empresa, média empresa, para grande empresa, e é o programa de ajuda aos estados e municípios, que são mais de 120 bilhões. Então, Paulo Guedes chama a atenção de que tudo bem, nós vamos gastar esse ano o que for necessário para vencer a crise, mas nós temos que estar olhando, o ano que vem, para mostrar ao mundo e ao Brasil de que o governo vai retomar a sua postura de responsabilidade fiscal, de equilíbrio das contas públicas, e que ele, portanto, não é contra nenhum programa de investimento, mas pede moderação para que não se coloque na conta do espaço fiscal aquilo que o Brasil, no exato momento, não está podendo. Portanto, achei perfeito e natural o debate que ocorreu entre o ministro Rogério Marinho, entre o ministro Braga Neto e o ministro
Paulo Guedes. Eu acho que foi muito bom, foi por isso que o mercado futuro, mesmo sendo uma sexta-feira, já tendo encerrado o Bolsa, mas o mercado futuro disparou com a valorização de ações, porque sentiu o compromisso do presidente com a sua agenda de diminuir o tamanho do Estado, de privatizar o Banco do Brasil. Então, tudo isso gera confiança, gera animação, e é isso que a gente tem reparo, é a agenda que nós temos que trazer para dentro do Congresso Nacional. No caso do Banco do Brasil foi de não privatizar, né? O presidente Jair Bolsonaro disse que era um papo só para 2023. Não, ele fez o comentário, mas o ministro Paulo Guedes, o presidente do Banco do Brasil, comentou da possibilidade da privatização. Se o presidente vai incluir ou não no programa que será apresentado, porque certamente nesse programa Pro Brasil deve ser colocado quais são as áreas que eram levadas à privatização. Eletrobras é uma delas, se discute a possibilidade também de encerrar com os contratos de partilha e ficar só contratos de concessão na área do pré-sal, e com isso a possibilidade de também encerrar as atividades da PPSA. Então tem uma série de áreas que estarão analisadas e o Banco do Brasil certamente é uma delas. Inclusive na reunião fica claro de que o banco público será a Caixa Econômica Federal, o banco indutor, digamos, das novas tecnologias e da modernização será o BNDES, e o Banco do Brasil hoje já tem uma forte presença de capital privado, tem muitas ações negociadas em bolsa e que se pode fazer a discussão de uma eventual privatização do Banco do Brasil. Senador, onde que entra nesse debate econômico o auxílio emergencial? Porque é sabido que ele é caro, ele dura por 3 meses, mas ele tem uma eficácia muito grande na ponta para essa população que foi mais atingida pela crise do coronavírus. O senhor defende, ou o governo defende, qual deve ser a solução para o auxílio emergencial? O que vão colocar no lugar? Vão estendê-lo? O que tem sido debatido no governo? E o que o senhor e o Congresso Nacional têm defendido e advogado junto ao Palácio do Planalto sobre essa questão? Olha, Caio, na realidade eu queria ilustrar a força desse auxílio emergencial. Começou com R$200, a Câmara elevou para 500 e o próprio presidente Bolsonaro, na negociação, fixou em R$600. E está tendo uma repercussão fenomenal. Aqui no Nordeste, o Bolsa Família paga aproximadamente R$200. São 14 milhões de famílias brasileiras assistidos pelo Bolsa Família. Metade disso está no Nordeste, são mais de 7 milhões de famílias. Então, quem ganhava R$200 está ganhando 600 e tem famílias que estão ganhando até 1.200. Então, os mais vulneráveis, os mais pobres, estão, de fato, sendo assistidos pelo presidente Bolsonaro. Agora, é evidente que a gente tem que ter cuidado para saber se vai ser necessário prorrogar essa assistência, esse auxílio emergencial. Isso vai depender de quê? Do momento que a gente vai ter o pico do coronavírus. Alguns falam de que esse pico se dará agora, no final de maio, início de junho, e outros alegam de que o pico ainda será evidenciado só no final de junho. Então, a depender de um cenário ou outro, você poderá ter que prorrogar o auxílio emergencial por 1 ou por 2 meses e ter que definir qual o tamanho dessa ajuda, porque também é muito provável que, passado o pico, você comece a flexibilizar para ir reabrindo de forma gradual e cautelosa as atividades produtivas, sobretudo as atividades de comércio. Portanto, é uma coisa que tem que aguardar o pico da epidemia, se a gente já passou, se está passando, e também aguardar a abertura das atividades produtivas para saber por quanto tempo você deve ou não estender isso. Agora, certamente,
dentro dessa avaliação que o governo está fazendo, em todos os ministérios, mas, de novo, coordenado pelo ministro Paulo Guedes, pelo ministro Braga Neto, nós deveremos ter não só ações para a retomada do investimento público, mas uma nova política de proteção social. Eu aposto que o programa Bolsa Família, ele deverá ganhar, digamos assim, uma nova roupagem, novos conceitos, e me parece que essa seja a melhor aposta. Já é um programa que já tem muitos anos de execução, dá para fazer ajustes, dá para fazer ampliações no programa, e eu acho que o presidente Bolsonaro está estudando com muito carinho para, quando passar a pandemia, se ter uma nova proposta para o Bolsa Família, no sentido de levar proteção social aos brasileiros mais vulneráveis. Senador, aproveitando que o senhor citou aí as medidas de restrição, né, e a necessidade de se avaliar o pico da doença, o presidente já externou diversas vezes a sua visão sobre como deve ser o enfrentamento da pandemia. Ele gostaria que a atividade econômica fosse retomada de imediato, porque ele diz que os reflexos do fechamento da economia, como desemprego, né, e o que acontecerá, né, se os estabelecimentos continuarem fechados, as pessoas sem conseguir trabalhar. No entendimento do presidente, esse reflexo será muito mais danoso ao país do que a própria doença. Queria a avaliação do senhor. O presidente acerta em abordar a pandemia nesses termos, em minimizar, talvez, né, porque ele já se falou, né, que a Covid era uma gripezinha, né? Ele já deu ali algumas declarações neste sentido. O presidente acerta ao tratar o que ocorre hoje no país desta forma? Renata, deixa eu dizer de forma bem clara, o presidente é solidário com o povo brasileiro porque é o governo dele que vem viabilizando os recursos para que estados e municípios possam socorrer a população. Então é muito dinheiro na saúde, é muito apoio para os estados, e isso traduz a solidariedade do presidente. O presidente tem, sim, interesse em salvar vidas dos brasileiros. Agora, o presidente sempre teve uma preocupação de que essas políticas de isolamento elas pudessem ser avaliadas para não serem exageradas. E se você for abrir essa discussão no mundo afora, vamos pegar primeiro ali nos Estados Unidos. Você vai para lá, tem 50 estados. Os estados que são governados por republicanos, as políticas de isolamento são muito mais graduais, são muito mais amenas. Os estados governados por democratas, o isolamento é mais radical. Então, as avaliações e tudo isso é tomado baseado em ciência. Então, não existe a verdade absoluta de um lado ou de outro. A televisão mostrou lá em Miami, pessoal indo para a praia, mesmo tendo políticas de isolamento e cuidados de distanciamento e tal. Então, essa é uma discussão que está no mundo inteiro. Pega o caso da Suécia, no meio da Europa, a Suécia tem uma política distinta, diferente, né? E é evidente que a gente tem que ter preocupações com a retomada da economia. E acho que, nesse sentido, o presidente mostra também solidariedade com aqueles que estão perdendo o salário, a renda, né? Nós tivemos aí um retrato do Brasil invisível, né? Mais de 40 milhões de brasileiros que não dependia do governo para viver, fazia o seu bico, se virava, sem precisar de governo, de nada. Então, de uma hora para outra, esse mundo desapareceu. Então, o presidente está, digamos assim, ligado com essa situação. Ele tem sensibilidade para essa situação. E eu acho que nós temos que encontrar um caminho comum, equidistante. Então, por isso, eu repito, agora que o presidente se reaproxima dos governadores para que possa fluir ações mais coordenadas, mais concatenadas, com um entrosamento maior do governo federal com o governo do estado, para a gente ultrapassar esse momento mais crítico. Então, deixe-me só jogar a luz sobre o outro lado, sobre os governadores, então, né? O senhor citou esses casos no exterior, nos Estados Unidos, de abordagens diferentes, né, de estados. Então, jogando luz sobre os governadores, o senhor entende que há exagero? Quais governadores estariam exagerando nas medidas atualmente?
Não, você veja, vá para o caso de Minas Gerais. Minas Gerais não teve uma política de isolamento tão radical e está tendo resultados bem melhores do que o Rio, do que São Paulo. Então é só para ficar num único exemplo. De outra forma também, a gente tem que reconhecer o trabalho que está sendo feito por todos os governadores e por todos os prefeitos. Se você pegar o relatório que sai todo dia, que é oferecido pela Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos, a quantidade de óbitos por cada 1 milhão de habitantes no Brasil é em torno de 100. Nos Estados Unidos é 300. Na Espanha é 500. E na Itália é 600. Então não vamos ficar falando mal da gente. Até aqui, a performance do Brasil, quando comparada com outros países muito mais ricos, com uma infraestrutura de saúde pública muito melhor do que a brasileira, nós estamos nos saindo bem. Até aqui, posso ser que daqui a 30 dias a gente possa rever, mas até aqui vamos reconhecer o trabalho dos governadores, dos prefeitos, reconhecer o trabalho dos que estão na linha de frente, dos servidores da saúde, os enfermeiros, médicos, os policiais que estão dando tudo na linha de frente para poder salvar os brasileiros. Então, vamos parar de estar falando mal, de só estar criticando. Nós estamos fazendo um grande esforço. O Brasil está, de fato, em guerra. É uma guerra aberta em muitas frentes e nós estamos perdendo muitas vidas. A gente tem que ser solidário com a dor dos familiares, dos amigos que estão sendo afetados por essa epidemia. Mas vamos reconhecer o esforço e o trabalho que vem sendo feito por todos. Pode haver críticas? Poderia ter mais planejamento. Tentar buscar e onde está se errando, onde não está se avançando a contento, quando o país ultrapassou 20 mil mortes e caminha para ser um epicentro, talvez, no mundo dessa doença, não me parece que é olhar só o lado negativo e não reconhecer o esforço daqueles que estão na linha de frente. É buscar onde a gente pode evitar mais mortes. Não, claro, que é o meu apelo, aproveitar esse clima de maior diálogo e entendimento para que a gente possa ter resultados ainda melhores. Mas o que eu estou dizendo é que os resultados até aqui obtidos nos leva a reconhecer o trabalho que todos estão fazendo, todos, governo federal, os governos estaduais, os governos municipais e, sobretudo, a dedicação dos trabalhadores da saúde pública e da segurança, que estão dando o seu sangue para poder salvar os brasileiros. Então, eu acho que até aqui os dados, é só acompanhar, até aqui os dados estão projetando de que o Brasil pode se sair melhor do que alguns países que têm muito mais renda e que têm uma infraestrutura de saúde pública muito melhor do que a nossa. Senador, o senhor fala muito, tem falado aqui nessa conversa conosco, diálogo, entendimento, pacificação, salvo engano, o senhor citou acho que 3 vezes. O senhor realmente acredita que o estilo do presidente Jair Bolsonaro de fazer política, desde o Exército, em todos os mandatos dele no Congresso Nacional, sempre foi uma política muito do confronto, um estilo, né, de tensionamento. O senhor acredita realmente que, de fato, daqui em diante, como o senhor diz, virada a página desse episódio do Sérgio Moro, se é que será virada mesmo pelo Poder Judiciário, o senhor acredita mesmo que o presidente Jair Bolsonaro consegue transitar ali num mar calmo, ele consegue não tensionar, não escolher inimigos, não escolher alvos para fazer o tensionamento político que é da sua natureza? Olha, Caio, eu vou lhe dar um testemunho. Eu estava 66 dias em quarentena aqui no Recife, mas tomei a decisão de ir a Brasília semana passada e durante os 2 dias que fiquei em Brasília, eu tive com o presidente Bolsonaro, tive com o ministro Braga Neto, com o ministro Ramos, que está fazendo um belíssimo trabalho na área da articulação política do governo, tive com o ministro Rogério Marinho, tive com o ministro do Turismo, enfim... das conversas que tive, sobretudo do diálogo que tive com o presidente da República, eu saí de Brasília muito animado
de que o presidente reconhece que nós vamos enfrentar uma grave crise econômica, que vai ser preciso unidade da equipe, unidade do governo e mais do que a unidade do governo, a unidade da sociedade brasileira. Vamos precisar do apoio dos governadores, dos prefeitos, de toda a sociedade para que a gente possa sair o mais rapidamente possível dessa crise. Por exemplo, nós precisamos já no Congresso Nacional pautar matérias que retome a agenda de reformas. Por quê? Porque tudo que pode ser feito ou que poderá ser feito para ajudar nesse momento de emergência já se cuidou. Talvez a gente precise corrigir algumas deficiências que tem na área do crédito para poder ajudar as micro e pequenas empresas. Mas fora disso, os programas estão desenhados e já se sabe como fazer e como operar. Agora, temos que cuidar da retomada, da recuperação econômica, porque a pancada já foi. O Brasil parou em março, parou em abril. Esse segundo trimestre se fala que vamos ter uma queda no PIB da ordem de 10%. E no ano, o PIB poderá ter uma retração de 5%. Então, está na hora de cuidar da retomada da economia. E é isso que eu defendo. Tem que ter um clima de diálogo do governo com a oposição, com os entes federativos, estados e municípios e com a sociedade, para que o Brasil possa sair rapidamente dessa crise. Quero também dar um testemunho. Encontrei muita confiança, muita segurança e muita animação por parte do ministro Paulo Guedes, que está apostando tudo na costura de um desenho, de um plano de retomada da economia, que acho que vai surpreender o Brasil no segundo semestre. Senador, aproveitando que o senhor falou justamente das reformas estruturantes, a gente vê, claro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, rememorando, né, que esse tem que ser um norte, que as medidas emergenciais, elas são pontuais para o enfrentamento da crise. Agora, queria ouvir o senhor sobre o ambiente no Congresso, né? O senhor, que além de ser líder do governo no Senado, conhece muito os parlamentares. Há ambiente, há disposição no Congresso hoje para abraçar essa pauta de reformas que, sabemos, não é uma pauta fácil, né? Estávamos ali antes no mundo pré-coronavírus, com uma dificuldade de gerir reforma tributária, na expectativa de uma reforma administrativa que não chegou a ser enviada. Como é que o senhor vê o ânimo dos congressistas nesse momento para debater esses temas? Eu diria que até meados de junho, toda a atenção do Congresso Nacional, de forma particular do Senado Federal, vai estar voltado ainda para as ações para esse momento de emergência. Os senadores estão muito preocupados com a questão do crédito, então precisamos sair rapidamente com a regulamentação do PRONAMP, que foi aprovado, que é o Programa Nacional de Apoio à Micro e Pequena Empresa. O governo colocou uma linha de 16 bilhões de reais, mas precisa soltar a regulamentação para que esse dinheiro comece a ser contratado. Muita preocupação em relação aos beneficiários desse auxílio emergencial, se vai ser possível ampliar ou não. O governo já vetou essa ampliação, então tem uma discussão para análise desses vetos. Então eu diria que mais 15 dias ainda as atenções estarão voltadas exclusivamente para as ações emergenciais, mas já iniciou-se discussões e conversas para retomarmos a pauta da agenda de reformas. Uma delas, por exemplo, é a lei do saneamento, ou o novo marco legal do saneamento. Eu estou trabalhando e já temos o apoio de 3 partidos. Acredito que a gente poderá ampliar na próxima semana para 6, 7 partidos e, com isso, merecer o apoio do presidente Davi Alcolumbre para que o novo marco legal do saneamento possa ser pautado e ser deliberado ainda no mês de junho. E assim, muitas outras medidas que foram paralisadas, como, por exemplo, a votação da PEC dos fundos públicos, que ela já foi apreciada na Comissão de Constituição e Justiça e que ela poderá ser retomada para apreciação no plenário do Senado Federal. Senador, ainda falando de pacificação, de distensionamento do ambiente político, ontem mesmo o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, divulgou uma nota falando em consequências imprevisíveis
para o país, caso o presidente da República tenha de entregar o celular presidencial ao Supremo Tribunal Federal. A nota teve apoio, inclusive, da ala militar do Palácio do Planalto, o próprio ministro da Defesa, Fernando Azevedo, também endossou a nota. Isso não é mais um capítulo nesse tensionamento político que se avizinha, inclusive para a próxima semana, entre Palácio do Planalto e militares e, do outro lado, o Supremo Tribunal Federal, mais especificamente o ministro Celso de Mello? Olha, eu acho que a nota terminou ficando engolida, superada pela própria divulgação do vídeo, porque de forma categórica o presidente reiterou seu compromisso com a democracia, inclusive argumentando pelo lado daquilo que ele defende, que foi uma das bandeiras da sua campanha eleitoral, que foi a questão do armamento. Da possibilidade de os brasileiros terem acesso à aquisição de portar arma, de usar arma, né, e a aquisição de munição, enfim. Então, ficou muito claro, digamos assim, de que o presidente não namora, nem tem interesse nenhum em arranhar os pilares da nossa democracia. Então, acho que a nota foi mais pela ansiedade. Acho que até se o ministro Heleno tivesse rememorado toda a reunião, certamente ele não teria soltado a nota. O senhor acha que o Congresso Nacional, em algum momento, pode tentar desestabilizar o presidente da República? Hoje, evidentemente, não há esse movimento, mas até reformulando a pergunta, o presidente Jair Bolsonaro corre o risco de queda em algum momento até 2022, na sua opinião? Não vejo, não tem esse clima na rua, nem tem esse clima no Congresso. Eu acho que está na hora de virar essa página desse tipo de discussão e voltarmos a nos concentrar nos assuntos que interessam ao país. Se pode se discordar do presidente, se pode criticar posições do presidente, isso é normal na democracia, mas o presidente foi eleito legitimamente, tem respaldo popular, tem apoio popular e está agora construindo o seu apoio político, tanto na Câmara quanto no Senado. E é importante que a agenda de reformas do governo possa prosseguir. Senador, aproveitando, o senhor sempre dá a deixa para a próxima pergunta sobre essa questão do apoio no Congresso, né? O senhor cita Câmara e Senado. O presidente fez um movimento, chamou líderes de partido que são partidos conhecidos como o Centrão, né? Partidos ali de centro, bancadas médias. Começou a abrir espaço no governo para acomodar indicações desses partidos. Já dá para sentir no Congresso que há uma base de apoio ao presidente? Isso já está solidificado, na opinião do senhor? Olha, eu acho que sim. Eu acho que as articulações avançam muito bem. E aí, mais uma vez, rendo a minha homenagem ao ministro Ramos pelo seu trabalho de aproximação, conseguiu levar o Rodrigo Maia para poder conversar com o presidente depois de um certo período de afastamento, conseguiu viabilizar a reunião com todos os governadores, a presença do governador de São Paulo, que é o mais importante governador da nossa federação, o governador João Dória. Então, eu acho que o trabalho de articulação política vem fluindo muito bem e nós vamos ter uma oportunidade já de testar essa base política. Será durante a apreciação dos vetos. Né? Na medida que os vetos forem sendo apreciados, a gente vai ver o tamanho da base política do governo. Senador, eu queria falar um pouco da sua região, do Nordeste, historicamente ali, pelo menos desde que o presidente Lula assumiu e governou, e depois a presidente Dilma Rousseff, virou um reduto do Partido dos Trabalhadores. Isso está mudando ou ainda é uma região ainda que acaba sendo uma cidadela ali, uma muralha petista, oposicionista em relação ao presidente Jair Bolsonaro? Eu acho que está mudando. Na realidade, até aqui no Recife, na capital do nosso estado, no primeiro turno, o presidente Bolsonaro ganhou as eleições aqui na capital de Pernambuco. E acho que, na medida que o governo implante
o seu programa de reformas, a gente foi agora tragado pela questão do coronavírus. Então, perdemos o ano de 2020. Mas eu aposto muito na retomada da economia brasileira e aposto muito na implementação desses novos programas sociais, naquele que vai suceder o Bolsa Família, que vai dar proteção para os brasileiros mais pobres, e isso vai ter uma repercussão muito grande. Por exemplo, o auxílio emergencial já tem um efeito muito positivo aqui no Nordeste, e isso já é captado nas pesquisas do apoio do presidente aos mais pobres. Então, eu acredito que daqui a um ano, o presidente Bolsonaro vai ter uma avaliação muito boa no Brasil como todo, pela recuperação da economia, mas vai ter uma recuperação ainda mais forte aqui no Nordeste, pelos programas de proteção social que ele vai implementar e ampliar. Eu queria uma avaliação do senhor, senador, por gentileza, sobre o Supremo Tribunal Federal, essas críticas que o Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro, inclusive essa semana, atacou ali, criticou essa postura do ministro Celso de Mello. O senhor acha que o Supremo Tribunal Federal age contra o Palácio do Planalto? De forma nenhuma, eu não tenho essa visão. Tenho conversado, inclusive, com o ministro da Justiça, André Mendonça, que é um grande quadro técnico do governo e que tem uma excelente relação com todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. E é preciso aproveitar essa sua pergunta, Caio, para dizer que o ministro Celso de Mello apenas cumpriu com o processo, com o rito, de ouvir a Procuradoria-Geral da República. Ele não fez nenhum exame de mérito em relação à requisição do celular do presidente. Portanto, isso é um rito processual que foi cumprido e a PGR certamente vai se pronunciar sobre a oportunidade dessa cessão do celular, dessa requisição do celular ser legítima ou não. Então, eu acho que está na hora de termos relações pacificadas entre as instituições. E acho que o presidente deu um passo nesse sentido, pacificando com o Congresso. Vamos construir uma relação muito próxima com o Supremo Tribunal Federal. O ministro Toffoli tem feito um grande trabalho de aproximação, de pacificação. Portanto, não acredito de nenhuma iniciativa que possa turvar essa disposição de construir essa harmonia. Senador Fernando Bezerra, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos aqui para a CNN Brasil. Muito obrigado, Renata. Obrigado a você, Caio, pela oportunidade. Obrigado, senador. O CNN Entrevistas da Semana fica por aqui. Boa noite para você e uma ótima semana. CNN, a maior do mundo, agora no Brasil.